Olá, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas porque semana passada eu não consegui fazer aula do projeto Orais Sem Cessar da Escola Bíblica. Eu estou com alguns problemas com familiares hospitalizados, eu precisei acompanhar algumas pessoas, enfim, exatamente, mais de uma pessoa. Então eu não consegui é, fazer o estudo semana passada. Como eu acabei de falar, nós estamos estudando o livro de Atos, né? Na semana passada, nós abordamos a fundação da Igreja Gentílica, a conversão de Cornélio e o Espírito Santo sobre os gentios. Hoje nós vamos falar sobre os discípulos em Antioquia, Pedro e Tiago perseguidos, a morte de Herodes. Mas antes, eu quero te convidar, se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, eu quero te convidar a conhecer as orações da palavra no site www.projetoraissemcessar.com ou na nossa página do Facebook e Instagram e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Como na semana passada nós vimos ali a conversão de Cornélio, logo em seguida, já no capítulo 11, Lucas vai destacar os discípulos em Antioquia, porque primeiro foi Cornélio ali em Cesareia, que foi o primeiro gentio, né, a conversão ali dele, da sua casa, dos seus amigos, familiares, e logo em seguida, por causa de Estevão, né, da morte ali de Estevão, do martírio de Estevão, que nós também já estudamos, muitos discípulos, muitos da igreja, se fugiram ali do local, né, ali de Jerusalém por causa daquela, e foram para vários lugares, e um desses lugares foi Antioquia. Então, durante ali o tempo dos apóstolos, né, a Antioquia era uma cidade cosmopolita, multicultural, conhecida, né, com a sua rica cultura, refinamento, e a sua localização era estratégica, talvez por isso um dos motivos pelo qual houve ali essa migração. Era um importante centro comercial e religioso, com uma população estimada em 500 mil habitantes, fazendo dela ali, de Antioquia, uma verdadeira metrópole da época. A cidade era famosa por sua culinária exótica, atividades esportivas, banhos públicos, templos, teatros e avenidas que refletem o estilo greco-romano. Era considerada a terceira cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Chamava-se Antioquia a Bela, rainha do Oriente. Ela era embelezada com tudo quanto a riqueza romana, estética grega e luxo oriental que podia se produzir e encontrar ali na cidade. Mas, para os cristãos, ela tinha um problema seríssimo, que eram suas práticas religiosas, né? Que eram, para os cristãos, demasiadamente depravadas. Quando a gente faz uma pesquisa, inclusive, e vê ali sobre o culto de Astarote, uma divindade adorada ali, né, na antiga Síria, Fenícia e Canaã, muitos povos na antiguidade rendiam culto a essa entidade fêmea, que era conhecida como cônjuge de Baal. E assim como Baal, que era representado pelo Sol, Astarote era representado pela Lua. Era conhecida como a deusa da fertilidade, da sexualidade, do amor e da guerra. Então, os seus cultos envolvia, sim, sexo explícito, enfim, vale a pena até dar uma consultada, uma pesquisada para ver como as coisas, como eram as práticas ali dos cultos a Astarote. O culto a essa deusa, né, pelas mulheres ali da cidade, a forma como era conduzido chocava demasiadamente os cristãos, né? De forma que Constantino I aboliu os cultos a Astarote. A maioria da população ali era síria, né, os gentios, embora houvesse ali uma colônia numerosa judaica. A cultura era tipicamente greco-helenista, né? Contudo, uma multidão do povo ali foi convertido a Cristo, conforme eu comecei falando. Primeiro foi Cornélio ali os gentios, depois Antioquia foi onde os gentios começaram a serem convertidos e a aceitar o Senhor Jesus. Foi lá, inclusive, que os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. A cidade foi sede para a cristianização no mundo. Começou ali uma evangelização, uma obra missionária.
Como nós vimos, né, como eu acabei de falar, e na aula passada nós abordamos sobre a conversão ali de Cornélio na cidade de Cesareia, que abriu portas para essa evangelização dos gentios. Pois os demais apóstolos, né, que viram Cornélio e familiares a serem batizados pelo Espírito Santo, estavam depois disso convencidos, né, dessa evangelização também aos gentios. No capítulo 11 do livro de Atos está escrito: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Antioquia era bem diferente de Jerusalém, era uma capital movimentada, como eu acabei de falar, uma cidade comercial. Era um importante centro judaico e cosmopolita, onde se encontravam europeus, asiáticos, e onde os judeus também tinham ali seus representantes, né, uma comunidade judaica. A cidade fundada por Seleuco Nicator oferecia direitos civis iguais aos gregos e se tornou ali um centro de comércio e influências, sendo um lugar privilegiado para a comunidade judaica, porque eles tinham os mesmos direitos ali dos cidadãos locais, né? E chegado o evangelho ali em Antioquia, onde alguns cristãos foram despertos, né? Por conta lá de Estevão, resultou ali em significativas conversões. E a igreja de Antioquia se destacou por sua generosidade e a sua obra missionária. Tanto é que Barnabé, conforme a continuação do capítulo 11, da leitura do capítulo 11 ali do livro de Atos, a gente vê que Barnabé vai para Antioquia averiguar essas notícias que chegavam lá em Jerusalém, né? E a mão do Senhor era ali com eles. E está escrito assim, que a mão do Senhor era com eles e que grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E como a obra progredia, Barnabé ainda foi buscar Saulo, que estava em Tarso, para o auxiliar, fazendo de Saulo seu cooperador, e juntos continuaram a promover a grande obra que o Senhor começou ali em Antioquia. Está escrito assim, ainda no capítulo 11, verso 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Um historiador romano, né, de nome Suetônio, confirma que no reinado do imperador Cláudio foi sim registrado que não houve safras em certos anos. Ainda o historiador Joséfo diz que por volta do ano de 46 a Judéia foi duramente castigada pela fome. Nesse tempo, Barnabé e Saulo foram enviados a Jerusalém pela igreja de Antioquia, levando socorro aos irmãos na Judéia, para podermos ver aqui como realmente Antioquia tinha essa obra missionária e gostava de socorrer, né, os irmãos de outro lugar, os gentios ali iniciando essa obra do Senhor, com tamanha empatia e amor ao próximo, né, aos irmãos de outras localidades, inclusive. Bem, o fato é que depois de uma grande obra missionária, depois dessa fome, depois da expansão do evangelho, o que acontece, como sempre, aos levantes, né? Sempre tem ali agora alguém que vai se levantar contra a igreja, que vai se levantar contra a obra missionária, que tudo que for relacionado ao Senhor, tudo que for relacionado ao evangelho, à obra missionária, enfim. Na sequência dali do livro de Atos, nós vemos agora Pedro e Tiago sendo perseguidos. No capítulo 12, já no primeiro verso, está escrito: por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus,
continuou mandando prender também a Pedro. Herodes, fazendo uma pesquisa, né, a respeito dele, Herodes se envolvia muito ali na comunidade judaica. Ele gostava, até chegava a ler algumas coisas sobre a lei de Moisés, e ele estava envolvido, ou os judeus, né, ali os fariseus estavam envolvidos ali também na política junto com Herodes. Então, por isso, ele querendo agradar aos judeus, aos religiosos, ele não perdia nenhuma oportunidade de perseguir ali os discípulos. Inclusive, com a ida de Pedro lá na casa de Cornélio, como a gente viu na semana passada, onde Pedro comeu, dormiu, enfim. Os religiosos judeus, né, se enfureceram por causa disso, porque para eles era expressamente proibido comer com gente, com gentio, com pessoas incircuncisas. Era, na verdade, um verdadeiro desrespeito ao que para eles havia de mais sagrado na lei deles. E então, claro que eles devem ali ter pedido Herodes para fazer essa perseguição. O, Mesmo havendo essa perseguição, mesmo com a morte de Tiago, Pedro nos dá ali uma lição, uma verdadeira lição, né, da sua confiança no Senhor. Pois ele foi preso, Tiago foi morto, e na noite antes, né, na anterior, que ele estava ali preso, foi planejada a sua execução também, assim como Tiago foi executado, ele também seria. E Pedro simplesmente dormiu. Sua coragem e sua fé nos é demonstrada nessa passagem, pois ao invés dele estar ali nervoso, chorando, com insônia, orando, jejuando, suplicando, né, eu estaria assim, Pedro simplesmente dormiu, tranquilamente. Tão confiante que estava que a palavra fala que ele tirou as suas sandálias e a sua capa, como se ele estivesse literalmente em casa, se despiu e foi dormir. A Bíblia continua falando, a palavra continua falando que tão profundo era o sono que o anjo lhe apareceu, ele precisou lhe tocar para ele despertar. E aí Pedro sai ali ali da prisão e depois, né, que ele estava liberto, o anjo o acompanhou até certo caminho e depois o anjo se afastou dele. Ele foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde estavam ali reunidos os discípulos, né? A gente já viu que essa casa de João Marcos, ali de Maria, mãe dele, era uma ponte de reunião onde os cristãos ali se encontravam para orar. Inclusive João Marcos, por participar dessas reuniões, que foi ele que ajudou também, informou, ele foi um dos informantes, né? Que ajudou ali Lucas, contou o que se passava ali para que ele pudesse colocar isso nos seus livros, tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos. Esse episódio, inclusive, da soltura ali de Pedro, termina com Lucas nos dizendo que após Pedro ter contado ali, né, na casa ali de Maria, para todos que estavam reunidos, o que tinha acontecido com ele, como o anjo o havia libertado, Lucas termina dizendo que ele partiu para outro lugar. Não se tem muita informação de onde ficava esse lugar, eu cheguei até a fazer umas pesquisas, mas umas pessoas falam uma coisa, outra, eu não quis trazer nenhuma informação que pudesse trazer qualquer tipo de confusão. Bem, como Herodes perseguiu Pedro e tirou a vida de Tiago, é uma sequência, né, bem comum. Primeiro tem a obra do Senhor, se levanta as pessoas para fazer a obra, vem a perseguição e logo depois vem o Senhor cobrando da pessoa aquela que fez a maldade contra o povo de Deus. Porque logo em seguida o texto de Lucas relata a morte de Herodes. Herodes Agripa, eu fiz uma pesquisa, Herodes Agripa I, ele nasceu por volta do ano 10 a.C., era filho de Aristóbulo IV e Berenice, e neto de Herodes o Grande. Agripa foi enviado a Roma para sua educação e cresceu próximo ali à elite imperial, desenvolvendo laços com futuros imperadores como Calígula e Cláudio. A narrativa da sua morte vem mais uma vez confirmar ali o poder de Deus, né? Não o poder de Deus e que ele está atento, né, a essas perseguições, a esses levantes, né? O Senhor tem nas suas mãos o controle de todas as coisas e mesmo quando alguém se levanta contra a gente, né, para
maltratar ou tirar a vida ou qualquer coisa, nada fica impune e fora aos olhos do Senhor. Herodes Agripa, né, conseguiu ali de Gaio Calígula o título de rei, conseguindo ali territórios no nordeste da Judéia, que foi ali o seu reino. Este território foi aumentado no ano de 39 depois de Cristo, quando Antipas foi banido. Foram-lhe também concedidas a Galiléia e a Pérea, e quando Cláudio tornou-se imperador, no ano de 41 depois de Cristo, passou para ele também o domínio ali das terras da Judéia e Samaria. Seu território igualou-se então com o do seu avô, Herodes o Grande. Herodes Agripa, durante o seu curto reinado, mostrou-se admirador e patrocinador da fé judaica, conforme eu já tinha comentado, mantendo ali relacionamento com os líderes religiosos do povo. O relato da sua morte de Herodes ali, Agripa I, é um dos mais conhecidos entre os cristãos. Tem ali um comentário bem específico na palavra. A Bíblia diz que em certo dia ele estava vestido com as suas vestes reais, assentado no seu trono, enquanto ele discursava, falava ao povo. Então os seus súditos começaram a clamar: é voz de um Deus e não de homem, conforme está escrito no livro de Atos, no capítulo 12, verso 22. Segundo o texto bíblico, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. Isso significa que ele aceitou para si uma honra que, na verdade, não lhe pertencia, não lhe cabia, né? Dando ali, mostrando seu orgulho, a sua arrogância, enfim. Herodes teve a insolência de querer ser visto pelo povo, né, pelo seu povo ali, como se ele fosse o próprio Deus, colocando de lado ali o próprio Criador. E aí esse foi o erro dele. O povo, né, claro, querendo agradá-lo, gritava: é a voz de Deus e não de homem. E claro, Herodes não rejeitou a aclamação. Por isso, subitamente, o anjo de Deus o feriu e morreu, comido por vermes, algumas pessoas falam. O historiador judeu Flávio Joséfo registra esse acontecimento dizendo que Herodes Agripa sentiu subitamente fortes dores abdominais. Essas dores acabaram por se tornar insuportáveis. O rei morreu esgotado, né, em consequência dessas dores, após 5 dias, né, e fala-se que de um terrível sofrimento que ele sofreu para morrer. A sua morte é datada no ano de 44 depois de Cristo. Ele tinha ali 54 anos. Ele deixou 4 filhos. 3 desses filhos são mencionados também no livro de Atos. Agripa II e Berenice são mencionados no capítulo 25, verso 13. E Drusila, esposa do procurador Félix, é mencionada em Atos, no capítulo 24. Bem, Joséfo ainda registrou que os gregos e sírios festejaram a morte de Herodes, alegraram-se pelo fato dele ter, porque ele concedia muitos favores aos judeus, o que para os gregos não era bem visto. Sem essa narrativa de Joséfo, né, essa explicação sobre a morte de Herodes, nós poderíamos concluir que Agripa tivesse morrido logo, imediatamente, a essa aclamação quando eles chamaram ele de Deus. Lucas não deixa isso claro, mas ele deixa ali, insinua dizendo logo que houve essa aclamação, ele morreu. E veio ali Joséfo explicar, na verdade, como aconteceu essa morte. Não foi imediatamente logo a aclamação, mas 5 dias depois. Como eu já falei, eu não vou estender muito as aulas para que não fique muito comprido e para que as pessoas possam ir entendendo pedacinhos por pedacinhos, porque o livro de Atos ele é bem complexo, tem vários detalhes e é bom a gente estudar partes por partes. Na próxima aula nós vamos abordar a vocação missionária da igreja, a primeira viagem missionária de Paulo e o concílio ali de Jerusalém. Bem, quero te agradecer por estar aqui comigo e dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar.